a família, abençoe o meu lar. Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu quero saudar a todos os nossos queridos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele é de responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Nós vamos falar no programa de hoje sobre o assunto o valor da disciplina no lar. Vamos falar sobre a disciplina no lar e vamos primeiro fazer nosso intervalo e depois voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus, a família, abençoe o meu lar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Graças a Deus pela oportunidade de poder estarmos aqui mais uma vez. E hoje nós vamos conversar no programa de hoje sobre a disciplina no lar. O valor que tem a disciplina no lar. E como base bíblica nós vamos ler uma passagem lá no livro de Hebreus, capítulo 12 e o versículo número 11. Uma passagem bem conhecida que diz o seguinte: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 11. Muito bem. O valor da disciplina no lar. Nós sabemos que o lar é onde deve-se dar início à disciplina dos nossos filhos, das nossas vidas, né? E como a própria palavra diz, né? Toda disciplina com efeito no primeiro momento, né? Parece não trazer alegria, não produzir alegria, mas tristeza, né? Porém, os frutos dessa disciplina, que no momento imediato parece que não seja tão bom, tão agradável, eles geralmente são frutos de justiça, frutos realmente que vão trazer benefício àqueles que sofrem, que passam pela disciplina. Para definir disciplina, eu diria que a melhor definição para a disciplina é exatamente instruir, né? É você educar, é você corrigir e principalmente é você amar, né? Quem ama, disciplina, né? Quando nós amamos, nós disciplinamos. Isso é fundamental. Então, a disciplina é exatamente para gerar obediência e formar o caráter na vida daqueles que estão sendo disciplinados, especificamente nossos filhos aqui, a que me refiro, né? Eu digo a vocês o seguinte: não tenham medo de disciplinar seus filhos, não fiquem temerosos, não, porque a disciplina, eu digo para vocês, é um ato de amor, né? Disciplina aplicada exatamente na hora certa e com amor traz frutos de arrependimento, traz frutos, paz e justiça. E não tenha dúvida, isso vai gerar um caráter firme na vida do seu filho. Então seja firme, né? Os pais, prestem bem atenção, senhores pais. Os pais precisam construir exatamente o alicerce do caráter nos filhos. E a disciplina, meus queridos, é muito eficaz nessa construção, na construção do caráter, né?
A disciplina, não tenha dúvida, deve começar no lar, deve começar na família. A família deve ser o berço de toda e qualquer disciplina que você possa imaginar. Veja bem, disciplinar eu diria, é essencial para uma boa educação. E para que haja disciplina, meus amados, é necessário, se faz necessário a presença exatamente de uma autoridade saudável, que tem início exatamente no próprio lar. E essa autoridade são os pais, né? A disciplina, quando ela é administrada com sabedoria, veja bem, quando ela é administrada com sabedoria, faz com que a criança, né, ela se sinta segura. Ela não se sente insegura, não, ela se sente segura quando ela é disciplinada com sabedoria, ela aceita, ela é amada, né? Agora, quando não disciplinamos, não disciplinar é o mesmo que deixar de instruir, deixar de educar o seu filho, a sua criança, né? Provérbios capítulo 3, versículo 11, 2, o sábio Salomão, ele já dizia: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfade da sua repreensão. Por quê? O Senhor, dizia o sábio, repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. Então é fundamental a disciplina. E a disciplina, meus queridos, ela tem propósitos, né? Por isso que devemos disciplinar com propósito. E o propósito da disciplina na vida do cristão, né, é, em suma, fazer com que esta pessoa cresça, esse cristão cresça em santificação e viva uma vida frutífera para a glória de Deus. Esse é o propósito da disciplina na vida da criança, do adulto, quem quer que seja. Um dos propósitos da disciplina na vida de uma criança, veja bem, é de submeter e controlar a sua vontade, né? O quanto antes começar essa disciplina, melhor serão os resultados. O sábio Salomão, lá no Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ele já dizia: ensina a criança no caminho em que deve andar, né? E ainda quando ele for velho, não se desviará dele. Isso é fundamental, isso é importante, isso é maravilhoso. Então, para poder moldar a mente da criança, a primeira coisa é conquistar a sua vontade e, principalmente, controlar a sua obediência. Isso é importante, aqueles que investem na disciplina. Então, veja bem, a disciplina tem propósitos. Por exemplo, um dos propósitos da disciplina, de você disciplinar, é exatamente desenvolver respeito e autoridade. Respeito é bom e todo mundo gosta. As pessoas dizem assim, é um ditado popular, né? Então, um dos propósitos da disciplina é desenvolver respeito e autoridade. Respeito à autoridade tem que começar bem cedo. Não esqueça isto exatamente na vida de uma criança. Muitas vezes vemos lares, crianças que não respeitam seus pais, muito menos os seus parentes, né? O filho que não aprende com os pais no lar, meus queridos, não terá capacidade de obedecer às leis de Deus, muito menos a lei dos homens, quando ele for adulto, né? Outro propósito da disciplina é exatamente você criar bons hábitos. Ou seja, você ter uma vida equilibrada. E uma vida equilibrada, ela é dirigida pelos bons hábitos, né? Por isso os pais, né, como disciplinadores, como ensinadores, como educadores,
eles devem ser zelosos no sentido de incutir em seus filhos os bons hábitos, os bons costumes. Porque os bons hábitos, meus queridos, e as boas maneiras imprimidas na mente de nossas crianças, geram o quê? Geram filhos disciplinados. Outro propósito da disciplina é modificar os maus hábitos. Falei primeiro de criar bons hábitos e também você disciplina para modificar os maus hábitos. Tantos hábitos maus, nossas crianças muitas vezes aprendem com os coleguinhas na escola, ou no outro canto, na rua, né? Mas quando eles são disciplinados, eles modificam. Uma das funções da disciplina é modificar ou trocar os hábitos por atitudes realmente que sejam importantes, que sejam edificantes na vida de uma criança. Além dos propósitos, né, existem maneiras de disciplinar. Como é que você disciplina? Quais são as maneiras, quais são os métodos que você tem usado para disciplinar os seus filhos, né? A primeira maneira, você deve disciplinar com amor, né? Isso é fundamental, esse é o primeiro passo. O filho deve ser amado pelo que ele é e não pelo que ele faz ou deixa de fazer. Não esqueça nunca isso, né? Que o filho deve ser amado pelo que ele é e não pelo que ele faz ou que ele deixa de fazer. Então, o amor é o melhor tipo de disciplina quando você ama. O amor amortece, né? Outra maneira é essa disciplina deve ser constante. Não deve ser alternada, não. Os filhos podem viver confusos por causa da inconstância dos pais, né? Muitas vezes os pais falam muitas coisas que não cumprem, ou deve ser constante para que seus filhos saibam o que esperar deles. Não deve dizer uma coisa e fazer outra, não. Eles devem disciplinar com constância, né? Essa disciplina, ela deve ser com harmonia. Você deve disciplinar com harmonia. O que é isso? Equilíbrio. Se os pais não tiverem harmonia entre si, se eles não estiverem de acordo quanto à disciplina, o filho fica em situação bastante incômoda. Porque às vezes o pai diz não, enquanto a mãe diz sim. Então, há um desequilíbrio e o filho pode ficar em confusão. 1 Coríntios 14:8 diz assim: pois também se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? A criança fica sem saber o que deve fazer. Que som é este? Meu pai fala uma coisa, minha mãe fala outra. Então a disciplina deve ser com harmonia, que deve haver harmonia no que vocês dizem, no que vocês fazem, né? Outra maneira, isso é fundamental de disciplinar, é com justiça. O filho, meus queridos, não esqueçam, o filho aprecia firmeza no falar e espera a justiça. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz assim: e vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. Outra maneira de você disciplinar é com atitudes certas, né? Por exemplo, se o pai decide corrigir o filho somente depois de ter perdido o controle sobre si mesmo, ele o fará com a raiva, né? E isso sendo, a disciplina perde o seu valor, porque ele faz com raiva. Não é uma maneira certa, não é uma atitude certa para ele tomar essa atitude, fazer esse lapso disciplinar. Vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar.
Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre a disciplina no lar, o valor que tem a disciplina no lar. Vamos continuar falando desse assunto tão importante, né? Muito bem. Veja bem, a criança aceita a disciplina coerente. Por quê? Porque ela gosta de estabilidade e de segurança, né? A falta de disciplina causa exatamente insegurança, a pessoa fica insegura, a criança fica insegura, certo? Então, a disciplina deve ser usada moderada e equilibrada, né? Outra coisa importante, né? A disciplina rígida, ela pode conduzir a criança à insegurança, né? A timidez, a fobias, até a tendências à depressão, a sadismo, etc., né? Então, a autoridade excessiva, muitas vezes, torna a criança incapaz de pensar e agir por si mesma, né? Quando sozinha, não tem estabilidade de caráter. Então, temos que ter cuidado que a disciplina não seja aquela disciplina rígida, né? Mas equilibrada, com amor, como nós já falamos, né? Por exemplo, a criança que desenvolve independência e autonomia de forma correta, ela vai saber proceder corretamente por si mesma quando estiver em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, ou até longe dos pais. Ela vai saber desenvolver-se corretamente, né? Um ambiente de alegria, afeto, paz e harmonia, isso favorecerá a aplicação da disciplina. Aquele ambiente alegre, de harmonia, né? Geralmente os pais, eles erram muito na educação do primeiro filho, do primogênito, né? Porque é o primeiro, tal, mas se você errou com o primeiro, procure então acertar com os outros. Veja essas normas, essas regras que são interessantes, né? E você vai exatamente aplicar com mais firmeza nos filhos seguintes, né? Outra coisa importante na disciplina é que a disciplina nós devemos estabelecer limites, né? Estabelecimento de limites. As crianças, meus amados, as crianças precisam conhecer os limites para terem disciplina. O não deve ser dito no espírito de bondade e não com raiva. Não, é no espírito de bondade, é para que você não se prejudique, para que você não saia fora do caminho, né? Por exemplo, ameaçar, castigar e não cumprir, isso incentiva a criança de respeito aos pais e a qualquer autoridade, né? O estabelecimento de limites é necessário à autoridade e à segurança, né? Veja bem, os limites devem ser estabelecidos pelos pais juntos, pai e mãe, para não haver ambivalência. Os pais dizem uma coisa, a mãe diz uma coisa, o pai diz outra. Não. Se os pais discordam entre si, as crianças vão aprender a jogar um contra o outro. Os limites devem ser cuidadosamente inteligentes e razoáveis. Os limites devem ser estabelecidos de acordo com a idade e a necessidade da criança. Isso é muito importante, você estabelecer limites na educação do filho, né? Outro fator importante na questão da disciplina é você saber lidar com a reação dos filhos, né? Como você reage, né? Por exemplo, deixar o filho fazer tudo o que ele quer, não é, eu digo para você, não é a melhor forma de fazê-lo feliz. Não, deixa ele fazer o que quer. Não, isso não é a melhor maneira, né? Os pais precisam diferenciar ser autoritário de ter autoridade. A autoridade é necessária para a boa formação do filho e ele precisa de alguém que o oriente até a idade adulta. Não esqueça disso, né? Com
com a insegurança dos pais em impor limites, o que acontece? Os filhos vão crescendo, amadurecendo, cada vez mais resistentes em aceitar limites, autoridade e assumir exatamente responsabilidade. Então cuide, valorize os limites na disciplina. E o que importa, meus queridos, o resultado da disciplina é imprópria. Ou seja, o que vai acontecer quando essa disciplina ela é imprópria, ela não é própria, né? Não é uma disciplina correta, que deve ter sido estabelecida, não. Se você, pai, ama seus filhos, ouse discipliná-los. É melhor, eu digo a vocês, é melhor ver os filhos chorando agora do que sofrendo as consequências de seus pecados por toda a eternidade. Você sabe qual é um dos principais motivos da indisciplina? É a delinquência. Né? Quantos jovens estão jogados na delinquência, né? Porque não foram disciplinados no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Você sabe qual é o resultado da falta de disciplina? Em muitos lados é a reprovação dessa pessoa. Veja o exemplo dos filhos de Eli, que não foram disciplinados na hora certa, no momento certo. Você pode ler essa história lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Eli, o sacerdote Eli, seus filhos, né? Quantas mães choram, quantos pais choram, quantos filhos ficam amargurados, pais se sentem derrotados, enquanto milhares de crianças são criadas fazendo a sua própria vontade, porque tiveram uma disciplina sem resultado, uma disciplina imprópria. Isso é triste, meus queridos irmãos e amigos, por isso que devemos valorizar tanto a disciplina. Disciplina a criança enquanto se pode, para que quando ela crescer, ela nunca vá se esquecer. E finalizando, o resultado da disciplina aprovada. Lá em Provérbios capítulo 4, os primeiros 5 versículos, nos fala exatamente desse resultado. Diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e está atento para conheceres o entendimento. O resultado, o entendimento. Porque eu vos dou boa doutrina. Não deixe o meu ensino. Diz assim o sábio: quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha no teu coração as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e vive. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento e não esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Aqui está o resultado de uma disciplina aprovada. A disciplina aprovada é aquela onde há ajustamento, onde o resultado é ajustado, onde há respeito. Segurança são resultado da boa disciplina. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele o dará porque é generoso, né? E dá com bondade a todos. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, eduquem seus filhos, pelo amor de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus, porque só assim você verá as bênçãos divinas, as bênçãos de Deus sobre a sua família. E você poderá dizer, como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa realmente entender a necessidade, o valor que tem a disciplina no lar. Estamos chegando no momento final do nosso programa.
agradecendo a sua audiência, toda especial. Mas eu gostaria de orar com você. Vamos orar, pedindo a Deus graça e sabedoria para que Ele nos ensine como devemos fazer, disciplinar com amor os nossos filhos. Oremos então. Querido Deus, Pai que está no céu, te adoramos, Pai. Agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor Jesus. Se pedimos a Ti, Papai, graça, sabedoria, para que possamos, ó Deus, disciplinar nossos filhos, ó Deus, com sabedoria, com muita graça e conhecimento, ó Deus, que eles possam crescer com sabedoria e com ajustamento. Pai de amor, você conosco, nos abençoa. Eu te peço, Papai, estas bênçãos e te agradeço no eterno e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar.